Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar um pouquinho de como eu fiz uma fantasia de espantalho para o Halloween. Eu vou mostrar um pouquinho do processo de como tá sendo fazer a minha fantasia do Halloween desse ano aqui. Eu optei por fazer uma fantasia de espantalho e basicamente vai ser um fandangos do mal que eu vou fazer ali. A palha que eu quero fazer bem nesse estilo aqui, né? Esses pedacinhos quadrados que saem da manga. Mas eu não sei se é pra todo mundo, mas pra mim dá muita coceira a palha direto em contato com o meu corpo. Então eu decidi fazer com EVA, para que tenha esse aspecto, mas ao mesmo tempo não me incomode. As palhas, elas estão ficando assim, desses tamanhinhos aqui. Eu optei então pelo EVA. Essas duas cores são as cores mais próximas que eu encontrei do que eu queria para a palha, então eu comprei as duas por via das dúvidas, né? Basicamente, eu não desenrolei, ele vem enroladinho assim, eu não desenrolei ele. Esse rolinho já tá bem pequenininho, porque eu já usei todo ele, né, praticamente. Com uma tesoura, eu peguei e eu cortei assim, com muita calma. Eu cortei o rolinho. Ele saiu desse jeito aqui. E eu fiz vários desses enquanto eu assistia vídeo na internet, enfim, enquanto eu tava distraída fazendo outras coisas. Então eu dobrei eles no meio uma vez, dobrei duas vezes no meio, cortei em cima, cortei embaixo. Eu fiz assim várias vezes com todos, até os rolinhos ficarem desse tamanho aqui, dos dois. Esses pedacinhos aqui agora que eu vou usar então pra fazer o enfeite. Eu dei uma pesquisada de algumas fantasias e eu vi que algumas delas tinham uma coisa que parecia tipo isso daqui. É como se fosse um manto que a gente joga e aqui tem as palhas. Talvez aqui alguns retalhinhos também. Eu acho que ia ficar legal. Ia dar mais esse aspecto de espantalho. O desenho não tá lá aquelas coisas, mas é só porque eu queria explicar a ideia. E a segunda coisa que eu quero fazer é isso daqui, que é tipo uma manga em que eu vou colocar a palha aqui pra ela ficar sobrepondo metade da minha mão. Para isso, eu vou utilizar algodão cru, que eu tinha aqui um pedaço, então eu vou usar ele para fazer essa parte agora. Tentei posicionar a câmera para ficar melhor, o tecido ele é assim, ele tá dobrado ainda ao meio. Eu vou marcar bem aqui onde fica a metade e eu vou fazer um espaço que vai ser para cortar para a cabeça. Então vai ser mais ou menos assim. Daí eu vou cortando e vou vendo que tamanho que fica. Já nessa parte aqui de baixo, eu vou fazer também ele arredondado. Vai tudo bem no olho mesmo. Até porque é um espantalho, né? Ninguém faz as coisas para um espantalho com tanta dedicação assim, eu imagino, né? Pode ser que faça. Na verdade, eu nunca nem vi um espantalho de verdade na minha frente, então não faço a mínima ideia de como que é feito. Eu fiz bem por cima a marcação, pode ser que eu esteja completamente errado em fazer dessa forma aqui. Mas eu vou começar pelo corte da cabeça, que eu imagino que vai ser bem pequeno isso aqui, eu vou até aumentar já, porque minha cabeça não é tão pequena assim, né? Tem que pensar que ele vai ser em 4 vezes aqui, né? Talvez até um pouquinho maior. Se tiver dado errado, agora eu vou ter que me virar com o erro. O corte aqui deu super certo, ficou bem bom. Pra mim, passou bem direitinho. Esse daqui foi o tamanho. Depois eu posso colocar as medidas aqui. Mas quando eu coloquei no corpo, até ficou legal desse tamanho todo aqui. Mas não precisa de tudo isso. Até é bom que sobre mais tecido para poder fazer as mangas. Então eu vesti ele, eu fui na frente do espelho e com esse giz aqui, mas poderia ser também um lápis 6B. Quando eu tô fazendo roupinha de boneca, eu uso muito mais o lápis 6B do que esse daqui. Porque esse aqui eu acho que ele é muito para roupas maiores, assim, eu não consigo fazer marcação muito pequena com ele. Então pode ser outro material também, né? Então na frente do espelho, com esse giz aqui, eu marquei mais ou menos aqui onde que eu queria que fosse cortado. Então eu tô só remarcando aqui em cima para refazer esse formato aqui. Eu acho que fica até melhor, porque depois eu posso fazer esse daqui, ó, pra ser a minha manga. Ah, como esse daqui vai ser minha manga, eu vou fazer maior aqui. Meu Deus, quanta bagunça. Ai, ai. Eu medi para caso alguém tenha curiosidade para saber os tamanhos que eu fiz. Se alguém realmente quiser essas medidas, deixa um comentário ali embaixo que eu vou fazer uma imagem e eu coloco na descrição com as medidas certinhas. Agora então eu vou cortar esse formato aqui. E eu já vou aproveitar e cortar aqui também, que vai ser a parte da manga. Então até o momento a gente tem essas duas partes aqui.
Eu vou fazer uma barrinha na máquina assim, só porque eu acho mais rápido fazer na máquina e gasta menos material, mas eu poderia estar fazendo com cola quente ou cola silicone nesse estilo aqui, que até cola melhor do que a cola quente. Pelo menos melhor do que a cola quente que eu tenho. Não é nem de longe uma boa costura, mas definitivamente é uma costura. Eu tava com preguiça de colocar os alfinetes e depois que eu comecei a colocar ficou um pouquinho melhor, assim, não dá pra dizer que ficou bom também. Eu ainda não sei fazer direito essa costura que é curva, mas essa costura mais retinha, ela ficou um pouquinho melhor. Não muito também, porque eu fiz com bastante pressa. E eu sei que não é uma costura muito importante. Para as roupinhas das minhas bonecas eu me importo um pouquinho mais, eu faço um pouquinho melhor. Aqui eu só queria fazer rápido mesmo, porque hoje é domingo, segunda eu não consigo fazer nada e terça já é o Halloween. Então eu tenho muito pouco tempo para elaborar a fantasia completa. Eu tentei fazer costurando na máquina, que ia ser com certeza muito mais rápido, mas não me passou nenhum tipo de confiança de que isso daqui não vai rasgar super fácil. Então eu optei por não fazer com a costura, até porque tava começando a ficar feio aqui assim, ó, ficando marcado. Mas a ideia seria essa daqui. Então eu faço uma pulseira e eu vou colocando várias. Agora que eu não vou mais fazer costurando, só me resta fazer colando. Para colar, eu tenho algumas opções. Eu tenho cola de silicone, gosto bastante dela. Ou eu poderia também fazer com cola quente, mas a minha cola quente não é tão boa. Ela não esquenta tanto. Então eu vou fazer ela com essa cola aqui mesmo. Eu vou ver como é que funciona, se só um pinguinho já resolve. E eu vou ir colando. Acho que eu vou fazer uma listra assim. Essa cola já tá meio velha, por isso que ela tá desse jeito. Senão ela deveria ser um pouquinho mais molinha. E eu vou ir pegando os pedacinhos e colando rapidinho antes que a cola comece a secar. Eu vou tentar usar essa cola para isopor e EVA. Então, para saber a diferença se funcionou ou não, eu vou cortar alguns menores. Eu vou cortar eles ao meio assim. E eu sei que se cair primeiro os que são menores, quer dizer que essa cola de EVA não tá funcionando muito bem. Quando eu trabalho com cola de silicone, eu gosto de, depois que passou um tempinho, vir e pressionar de novo, assim. Isso eu faço pelo menos quando eu tô colando lã, por exemplo, o cabelo das bonecas. Então eu vou colocar nesses espaços que estão vazios, assim. Só que essa cola aí que eu coloquei agora de EVA, ela é uma cola um pouquinho mais molhadinha, então tem que esperar ela secar para poder dobrar e testar, né, para ver como é que ficou. Eu não tô me convencendo muito do resultado, não sei se isso daqui vai ficar parecendo palha ou não. Com silicone eu tenho certeza que funciona, então eu vou continuar fazendo a parte do silicone. Eu espero que depois isso daqui fique parecendo palha, pelo conjunto da obra. Eu ainda acho que eu precisaria ter uns menorzinhos, que ficariam mais na frente, e esses maiores ficariam atrás. Então eu deveria cortar uns menores para colocar na frente. Eu tenho mais dois desses, mas eu acho mais importante fazer o do pescoço primeiro. Para o do pescoço, eu vou cortar uns vários na metade, que é pra dar esse efeito que eu falei que eu queria. Vou começar por essa metade aqui. Eu também posso colocar primeiro aqui assim e depois colocar aqui, ao invés de colocar antes lá. Então, eu venho aqui e coloco. Não sei se é uma opção melhor ou pior, né? Agora eu vou colocar os pedaços maiores. Então, eu vou tentar fazer dessa forma aqui que eu já tô fazendo. Me olhei no espelho, testei e deu certo, deu a impressão que eu queria. Vou fazer agora do outro lado, mas eu vou dar uma baita acelerada aí no processo.
Tava olhando essa imagem aqui do Fandangos e eu vi que tem uns cabelinhos que são iguais ao que tá aqui na manga. E eu acho que ia ser bem legal, na verdade, fazer uns cabelinhos assim. Eu vou fazer um teste, né? Vou colocar aqui e ver se fixa também. Não sei se esse material vai ficar tão bem ou se não deveria ser cola quente aqui no chapéu. Tô com a impressão que ele não vai colar tão bem, mas vou tentar. Daí aqui, essa primeira parte vai ser meio que uma marcação, pra eu ver se é isso aí mesmo, o lugar do cabelo. Agora eu vou deixar secando enquanto eu faço outras coisas aqui. E aqui eu fiz basicamente a mesma coisa, começando pelos pedaços menores, depois indo para os maiores, e tudo isso com a cola de silicone, e primeiro passando no EVA e depois colando no tecido, que foi a forma que deu o resultado mais bonito e mais resistente também. Eu vou fazer uma pintura para deixar uma cara mais de palha mesmo, uma cor mais de palha, até porque tá bem transparente aqui, tá aparecendo a parte da colagem, então eu vou colocar uma corzinha aí, vou tentar colocar pra ver como é que fica. Mas não vou começar por essas, porque essas aqui são as mais bonitas. Vou começar por essas aqui, que foram as primeiras que eu fiz. Mas antes ainda de começar a pintura, eu vou fazer uma coisa nesta parte aqui. Essa parte aqui, bom, se eu não sei fazer direito a barrinha curva aqui, muito menos aqui eu ia saber fazer. Então, nesse caso, eu vou passar uma cola pano aqui ao redor, só para que ela não fique desfiando tanto, pelo menos, né? Ela não é resistente à água, então se for colocado para lavar, bom, tudo isso aqui vai se destruir se for lavado, né? Eu acho que é mais fácil fazer um novo do que lavar isso tudo aqui que eu tô fazendo, porque vai ter VA, vai ter pintura, isso tudo vai acabar saindo. Não me importo muito com o fato de não poder lavar depois. A cola não tá colaborando, então eu não vou mostrar todo o processo, porque tá, acho que no finalzinho essa cola. Mas eu vou basicamente passar aqui na borda, só para que evite de ficar desfiando, que já começou. Vou fazer então a pintura. Eu quero tentar um amarelo queimado, eu acho que chamam de ocre hoje em dia, não sei. Então vou misturar algumas cores para ver se eu vou conseguir aí essa cor que eu quero. Eu tô misturando tinta PVA. Não precisaria, até porque eu tinha pensado em usar tinta guache, porque ele vai acabar não vai sair, né? Mas eu queria que fosse uma tinta que secasse bem rapidinho, então vou misturar e ver no que vai dar isso aqui. Ah, tá muito amarelo ainda. Eu acho que precisa ser um pouquinho mais escuro do que isso daqui. Então, vou colocar um pinguinho mais desse corante xadrez marrom. Poder tentar colocar o preto também, que eu acho que até ficaria melhor. Mas vamos testar. Vamos ver se eu não vou estragar tudo. Acho até que sim. E uma gotinha de preto. Olha o que ela fez. Agora eu vou ter que colocar mais amarelo pra compensar isso aqui. Tava tão bonito antes. Bom, vamos fingir que isso daqui agora é um amarelo queimado bonito, porque vai ser o que eu vou usar, porque é o que tem. Eu vou colocar um pouquinho de água aqui. Coloquei mais ou menos o dobro de água, então a mesma quantidade de tinta que tinha eu coloquei de água, talvez até um pouquinho mais de água. E daí ficou nessa consistência aqui, e é assim que eu quero usar ela pra pintar, porque eu não quero que fique muito grossa a pintura, eu só quero que dê uma corzinha. Então eu peguei esse papelão justamente pra não estragar toda a minha mesa por isso. Eu não queria sujar tanto assim, queria que fosse um pouquinho mais leve. Esse aqui eu vou deixar assim, nos próximos eu já sei de deixar mais levinha a cor, não colocar tanta cor assim. Vou fazer do outro lado a mesma coisa, cuidando para não molhar muito ali onde tem a cola de silicone, né, porque senão é capaz de sair. E agora no tecido, eu vou dar umas espalhadas assim, queria conseguir espalhar melhor para não ficar tão marcado, talvez eu tivesse que fazer mais aguado ainda. Mas é basicamente essa daqui a ideia. Eu vou colocar ali mais água, vou colocar num recipiente maior também. Mas essa daqui a ideia é dar essas cores um pouquinho mais de palha. Acho que agora que eu pintei e eu já vi que tá começando a secar algumas coisas, eu percebi assim. Aqui na palha eu acho que pode sim ser do jeito que eu fiz, dessa consistência aqui. Até porque quando secar ainda vai dar pra ver a diferença entre um e outro. Então eu acho que posso deixar assim. Nesse daqui eu vou colocar mais aguado, porque eu quero que fique só tipo uma sujeirinha assim. Eu não quero que fique tão marcado que nem essas manchas aqui assim, ó. Então eu vou mostrar o processo mais acelerado para não ficar muito cansativo. Coloquei em outro recipiente com mais água.
Terminei de fazer a pintura aqui. Toda vez que vocês viam que eu pegava o pincel aqui, tirava ele de cena pra depois vir pintar, é porque eu tava colocando ele, então, aqui, depois eu colocava na água, que no começo tava limpa, agora tá com a mesma cor da tinta, e daí eu pintava, isso pra ajudar a ficar uniforme, né, pra ajudar a ficar mais bonitinho. Então eu vou estender isso daqui pra ir secando. Eu acho que é basicamente isso, eu vou deixar secando um pouquinho. Agora que minhas peças secaram, elas ficaram assim. Dá pra ver que não mudou muito a cor, eu ainda continuo conseguindo reconhecer que cor que é, mas tá um pouquinho mais manchadinho assim, ó. E a cor eu acho que ficou mais parecido com a cor que eu imagino que seja um espantalho. Daí agora eu vou colocar esses retalhinhos assim. Eu vou costurar eles na máquina, mas antes de costurar na máquina, eu vou colar eles com cola de silicone só pra meio que saber onde. Então eu vou colar mais ou menos aqui na metade pra poder costurar aqui ao redor. Então eu vou colocar eles bem distribuídos aqui. Eu decidi desenhar essas tramas do tecido como se fosse, né? Eu vou fazer elas bem espalhadas. Eu tô usando essa canetinha aqui, que ela é uma canetinha hidrocor, que eu transformei em canetinha nanquim. Se quiser saber como que eu fiz isso, vai ter em algum canto aqui um vídeo mostrando como que eu fiz. Eu vou fazer bem espalhado, só pra ter esse detalhe mesmo. Como é caneta nanquim, eu acho que mesmo caindo água não vai ter problema, não vai estragar, né? E assim eu já aumento o número de detalhes que tem nessa peça aqui. Agora eu vou passar então a cola de silicone, que nem eu disse, eu vou passar ela mais aqui na parte do meio, só pra fixar. E depois lá na máquina de costura eu vou passar aqui ao redor. Vou fazer a mesma coisa nas manguinhas, então eu vou pegar elas, eu vou fazer as marcações. A ideia não é aparecer, né, colocar embaixo da blusa, mas vai que apareça, né, então eu já tô fazendo alguns detalhezinhos pra ficar legal. E eu vou colocar também uns tecidinhos nelas, em algumas delas pelo menos, pra ficar bem bonito. Eu fiz a costura aqui ao redor e também eu coloquei os velcros, que vai ser o que vai permitir fechar. Esse aqui é da perna, que é o maior, que eu vou colocar pertinho do pé, saindo assim como se fosse do sapato. E esse aqui é que eu fiz errado primeiro, porque eu tinha feito pra ser o do pé, mas eu percebi que ele era um dos bonitos, né, que tinha ficado legais. Então eu só não tirei o primeiro e eu acrescentei um pra ser o do pulso, que vai ficar assim daí. Esse aqui ficou mais soltinho, foi o primeiro que eu fiz. E esse aqui já ficou um pouquinho melhor. Então eu consigo me colocar assim bem fácil. Daí esse aqui já é mais firme que o outro, que é o segundo que eu fiz. E esse aqui é o outro do pezinho. Esse aqui é aquele que deu todo errado, que eu pintei primeiro. Ele ficou mais escuro, ele ficou com umas manchas, era isso que eu não queria que ele ficasse, ó. Ele ficou bem mais escuro do que os outros, porque eu coloquei menos água pra fazer ele. Nesse daqui, então, eu fiz também a costura. Aqui eu fiz alguns detalhezinhos. E aqui perto do pescoço, não sei se vai funcionar, mas eu fiz uma costurinha aqui só para que ele não desfiasse mais. Não sei se vai ajudar a não desfiar, mas tentei, né? Eu tô fazendo isso tudo bem rápido, em um dia só. Eu comecei a fazer, era ali pela 1h30 da tarde, e agora são as 9 da noite, mas eu não fiquei fazendo só isso daqui, fiquei fazendo outras coisas também. Então eu não tenho tempo, eu não vou ter tempo depois de fazer aquela costura que eu acho que vai ficar legal. Mas como eu tenho caneta de tecido, eu vou tentar fazer como se fossem as linhas. Eu vou fazer nesse daqui do pé porque ele é o mais feinho. Se ficar legal, eu faço nos maiores. Se ficar feio, então eu não faço mais. E daí é legal porque se eu quiser costurar depois, quando eu tiver mais tempo, para um outro ano usar, eu já vou ter as marcações aqui também, né? O chapéu ficou assim, eu não passei nenhuma pintura nele. Eu colei com cola quente, talvez dê pra tirar pra reutilizar pra São João. E assim ficou a fantasia. Passei toda a tarde do domingo pra fazer essa fantasia aqui. E até que deu pro gasto, acho que até que ficou legal. Com certeza eu vou guardar pra usar outras vezes. Eu recém cheguei, então minha maquiagem ela não tá das melhores. Já tá bem detonada. Eu fiz ela bem cedo de manhã, agora já é quase começo da tarde. Eu dei uma retocada em alguns lugares, como aqui e aqui também, e acabaram saindo por ter mexido, por suor, esse tipo de coisa. Eu queria estar mais ou menos apresentável quando eu viesse mostrar a fantasia aqui. Pra maquiagem, eu me inspirei nessas que vão aparecer aqui na tela. E eu tentei fazer aí minha versão rápida e simples dessas duas maquiagens, porque eu também não tinha muito tempo. Eu queria só conseguir ficar razoável, não precisava ficar perfeito. Então eu acho que foi suficiente eu por gasto. Ano que vem eu pretendo fazer uma mais complexa, mas eu já fico feliz que essa daqui deu certo, porque eu sei que eu posso testar uma coisa mais difícil no próximo ano. Aquelas manguinhas, elas serviam pra ser assim, então é como se tivessem saindo palhas das minhas mãos. O chapéu
Eu não sei se eu tinha mostrado como ele tinha ficado por dentro. Ele é como se fossem meus cabelinhos. Ia ter funcionado melhor se eu tivesse colocado mais cabelinhos. Tinha essa outra versão assim também. Não sabia qual dos lados usar. Então eu fiz os dois. É como se fossem os cabelinhos, né? Só que daí teria que ter bastante EVA a mais, mas aí eu não quis colocar, fiquei com medo que ficasse ruim. Eu fiquei pensando se sem o chapéu eu ia conseguir passar a ideia de espantalho, porque eu fiquei com medo que parecesse uma coisa meio São João, eu espero que não tenha parecido isso. Nas fantasias que eu tinha visto na internet, o chapéu era de outra forma, ele era mais cônico assim, mas eu não ia conseguir fazer a tempo e muito menos comprar, então eu improvisei com esse daqui mesmo. Quando eu tiver postado esse vídeo já vai ter passado o Halloween, mas espero que ainda assim tenha sido interessante para alguém assistir. Pensando agora, eu acho que eu não tirei nenhuma foto, mas se eu achar alguma foto da roupa de corpo inteiro, então eu coloco aqui para mostrar como é que ficou. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ter mais vídeos como este aqui, deixa eu ficar sabendo pelo seu comentário aqui embaixo.